Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é com grande alegria que estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 40, e nesse texto nós vamos procurar responder a pergunta: o que Jesus espera de mim? Vamos fazer a leitura do nosso texto bíblico. Jesus disse aos seus discípulos: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e irá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o seu Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Neste texto bíblico, o Senhor revela como espera que seja a vida de um cristão. Como cristão, eu devo estar interessado em saber o que Jesus espera de mim. Você também deve estar preocupado e interessado em saber o que Jesus espera de você. Jesus espera que, primeiro, meus dons, talentos, habilidades e tesouros estejam sobre o seu altar, disponíveis para que ele use para sua glória. Versículo 35 diz: estejam prontos para servir. Deus me deu dons. Dons é aquela capacitação especial dada pelo Espírito Santo. E ele me deu esses dons para eu servi-lo, servindo ao próximo. Eu sirvo a Deus através do serviço ao próximo. Além de dons, Deus também me deu talentos, que são aptidões naturais. Não é assim uma obra específica do Espírito Santo, porque até pessoas que ainda não são relacionadas com o Espírito Santo já podem ter talentos naturais. E esses talentos naturais são também um presente de Deus para o ser humano, cujo objetivo é servir a Deus servindo ao próximo. Além dos dons, que são ações extraordinárias do Espírito Santo, nos dando capacitações extraordinárias, dos talentos, que são aqueles habilidades naturais, existem aquelas habilidades que são adquiridas por meio de treinamento, de estudo, de preparo. E isso também é um presente que Deus nos dá, embora envolva a nossa dedicação e a nossa vontade de desenvolver. Deus nos dá isso com que propósito? Para que possamos servir a Deus através do serviço ao próximo. E tem também os tesouros que Deus nos dá. E o que nós chamamos de tesouros? Pode ser dinheiro, pode ser bens materiais, pode ser influência e relacionamentos. Tudo isso faz parte do nosso tesouro. E Deus nos dá essas coisas para que nós possamos servi-lo, servindo as outras pessoas. E Jesus disse: estejam prontos para servir. Jesus disse de si mesmo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos.
E então nós também somos chamados para servir a Deus, servindo ao próximo. Deus, ele aprova esse tipo de atitude, mas ele reprova a atitude egoísta e egocêntrica, onde eu só penso em mim, eu só quero as coisas para mim e tudo que eu adquiro é voltado para mim. Deus, ele aprecia e ele valoriza a prática de boas obras. Aliás, a Bíblia diz que foi por esse motivo que Deus nos criou. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus, ele tem a intenção de que eu e você sejamos pessoas que fazem coisas boas o tempo todo. Servir a Deus através do serviço ao próximo. Por isso Jesus disse: estejam prontos para servir. Além disso, Jesus disse que esse era o seu mandamento. Ele disse: ame como eu amei vocês. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12 e 13 diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. É com esse tipo de amor que Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros, e eu expresso amor ao meu semelhante servindo. Estejam prontos para servir. Jesus também espera que eu esteja vigilante e esteja preparado, aguardando a sua volta. Nos versículos 37 até o 40 do texto que nós já lemos no início, diz assim: felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Jesus virá num momento inesperado. Amados, eu tenho para mim o seguinte: Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar agora. Eu não sou daqueles afissurados por estudo de escatologia, ficar estudando detalhes e pormenores acerca de como será o futuro espiritual do mundo. Não sou um estudante dos mais dedicados disso. Tem pessoas que dedicam muito mais a estudar isso do que eu. Porém, eu creio que há algumas convicções que nós não podemos abrir mão de jeito nenhum. Jesus foi claro em dizer: o Filho do Homem vai voltar numa hora em que vocês não o esperam. Por isso, estejam preparados. Tem gente dizendo que vai vir aí a grande tribulação, o anticristo, e então Jesus não vai vir antes do anticristo aparecer e todo mundo saber que o anticristo está aí pintando e bordando. Eu não quero discutir esse aspecto, mas eu quero dizer o seguinte: se você está crendo que Jesus não vai vir hoje, você está errado, porque Jesus disse: estejam preparados, porque vocês não sabem que hora virá o Filho do Homem. Ele virá numa hora em que vocês não o esperam. Esteja pronto, esteja pronto, esteja com a vida em ordem. Pode ser hoje, pode ser agora. Nós não podemos colocar limites,
Porque ele diz, daquele dia e hora ninguém sabe. Toda tentativa de marcar uma data ou jogar para o futuro a vinda de Jesus é uma tentativa errada, porque ele diz, estejam de sobreaviso. Vocês não sabem quando ele vai voltar. Se Jesus quiser voltar hoje, ele voltará hoje e ninguém pode impedi-lo. Por isso nós devemos estar preparados, devemos estar de sobreaviso, como ele mandou. Agora, ele deixou alguns sinais que serviriam para nos alertar e dizer, olha, está perto. Não fiquem de bobeira, porque pode acontecer a qualquer momento. Veja as declarações do próprio Senhor Jesus que nós encontramos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 5 diz, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A existência de falsos cristos, de falsos profetas, e nós já estamos vivendo esse momento. Jesus também disse, versículos 6 e 7, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nós também já vivemos isso suficiente para servir de alerta. Jesus não está longe de vir arrebatar a sua igreja. Tivemos uma Primeira Guerra Mundial que assustou o mundo inteiro. Tivemos uma Segunda Guerra Mundial que assustou o mundo inteiro. E não há quem não se preocupe com o risco de uma terceira grande guerra mundial. O mundo está preparado para se autodestruir a qualquer momento. E isso é um alerta. Jesus não demora a vir buscar a sua igreja. Diz aqui que nação iria se levantar contra nação, reino contra reino. O nosso texto também fala da questão da fome. E é interessante que, embora o homem tenha multiplicado tanto a sua capacidade de produzir alimento, ele joga alimento fora aos montões por perder alimento perecível em vários lugares, e há tantas pessoas dormindo diariamente, desnutridas, mal alimentadas, passando fome, porque ainda há muito erro na distribuição dessa alimentação disponível na terra. E Jesus falou, vocês ouvirão falar de fomes, ouvirão falar de terremotos. É verdade que desde o começo do mundo existem terremotos, mas o registro dos abalos sísmicos dos últimos tempos mostra que tem aumentado a quantidade e a intensidade dos terremotos nesses últimos tempos. Tudo isso tem sido sinais de que Jesus não tarda em vir buscar a sua igreja. Versículo 9 do capítulo 24 de Mateus diz, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Não é novidade nenhuma que crente sempre sofre algum tipo de discriminação, de rejeição por parte de várias pessoas. Mas existe, se você quiser conhecer um pouco mais da vida da igreja perseguida, você pode entrar no site da Missão Portas Abertas e ela divulga a realidade da perseguição que o cristianismo enfrenta no mundo de hoje. Há muita perseguição, há mortes, há prisões, há injustiças cometidas contra os seguidores de Jesus pelo simples fato deles serem seguidores de Jesus. E Jesus disse, vocês sofrerão tudo isso por minha causa, e isso é um alerta que Jesus não demora vir buscar a sua igreja. O versículo 11 diz, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Gente, nós estamos vivendo a época da maior intensidade de falsos profetas no mundo. E hoje os falsos profetas não estão fazendo predições horríveis
Não, eles estão falando coisas que o povo quer ouvir. O falso profeta é aquele que dá uma mensagem que parece ser de Deus, mas que não foi Deus quem o enviou com aquela mensagem. Na época do Antigo Testamento tinha o profeta Jeremias, que era um autêntico profeta do Senhor, e havia também alguns falsos profetas que concorriam com Jeremias pela atenção e pelos ouvidos do povo. Jeremias pregava: vocês precisam se arrepender, vocês precisam se converter, vocês precisam voltar inteiramente o coração de vocês para Deus. A apostasia, o desvio que vocês têm feito da fé vai custar caro, vai ser amargo para vocês. A mão do Senhor é contra aqueles que se afastam dele. Se arrependam, Deus está avisando. E os falsos profetas anunciavam: tá tudo bem, vai ficar tudo bem com vocês. Olha, nós temos o templo, aqui o Senhor está feliz, o culto está acontecendo, estamos praticando as coisas, Deus ama todo mundo, não vai ter problema para ninguém. Só que a mensagem de Jeremias aconteceu. A dos outros era palavra infundada, palavra inventada pelo profeta. E isso tem acontecido também nos dias de hoje. Há algumas poucas igrejas ainda pregando para você que é necessário você se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que você precisa se humilhar diante de Deus, buscar a face de Deus. Deus é Senhor e você é servo, e você existe para prestar serviço a Deus, você existe para a glória de Deus. Tem igreja pregando isso. Mas há também igreja pregando que você é o centro de tudo, que Deus existe para servir você, que você é a razão da existência de tudo, inclusive Deus existe por causa de você. Isso tudo é mentira. Não dê ouvidos aos falsos profetas. Jesus disse que os numerosos falsos profetas que iriam se levantar e que ficam só anunciando paz, paz, quando não há paz, que fica dizendo que está tudo bem quando não está tudo bem. O surgimento desses falsos profetas era um alerta de que Jesus não iria demorar a vir buscar a sua igreja. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que quando um pastor corrige uma ovelha que está andando errado, a primeira coisa que ela faz é: tchau, não faço mais parte dessa igreja. Isso só dá tchau se a pessoa tiver bastante caráter, porque muitos nem têm o caráter de dar tchau, simplesmente sai de uma igreja e vai para outra, e lá ela é recebida, e lá ela não é corrigida. Tudo que ela fazia de errado na outra igreja, que foi motivo de correção, pode vir para cá que aqui pode. Se você está seguindo esse tipo de coisa, você não está alerta para a volta de Jesus. O surgimento de muitos falsos profetas é uma evidência de que Jesus está às portas. E o verdadeiro profeta de Deus é aquele que aponta o dedo na sua ferida e cura a sua ferida. O falso profeta, ele diz que tudo está bem, mas ele não trata a verdadeira ferida. O seu pastor, se está te corrigindo, se está te ensinando dentro da palavra de Deus, dê ouvidos a ele, porque ele está te guiando no caminho de te deixar preparado para a volta de Jesus Cristo. Versículo 12 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vivendo esse tempo do esfriamento do amor. Estamos numa situação que você, quando vê alguém caído na rua, você não sabe se para ajudar ou se você foge de encrenca, porque você não sabe se a pessoa está mesmo precisando de ajuda ou se armou uma situação para te assaltar. Aumento da maldade, esfriamento do amor. E um outro sinal. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Leia direito o texto. Versículo 14. Não está dizendo que todas as pessoas vão se converter e se tornar crentes em Cristo. Não está dizendo
que todos se tornarão discípulos fiéis seguidores de Jesus. Está dizendo apenas que o evangelho será pregado em todo o mundo, que o evangelho estará disponível como um testemunho para todas as etnias. E o evangelho já está disponível para todas as etnias. Por meio da internet, por meio da televisão, por meio das ondas de rádio, o evangelho tem chegado aos mais remotos povos. E ninguém poderá dizer que nunca ficou sabendo que existiu um Salvador que Deus enviou ao mundo, que morreu pelos seus pecados e que havia uma esperança, porque a mensagem está disponível. Por isso, Jesus pode voltar a qualquer momento, quando Ele quiser. Como eu posso estar preparado para a volta de Jesus? Eu preciso acertar o meu relacionamento com Deus. Deus me ama e Ele também quer ser amado por mim. Relacionamento de amor é bom assim, quando a gente ama e é também amado. E Deus nos ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus nos ama. E então, nós precisamos retribuir ao amor de Deus, amando também a Deus. Perguntaram a Jesus, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E o Senhor Jesus respondeu, o mais importante de todos os mandamentos da lei é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Deus te ama e Ele quer também que você responda ao amor dele. Jesus Cristo, Ele é o mediador que pode tornar possível a nossa relação com Deus, porque Deus, apesar de nos amar como ama, Ele é santo e nós somos pecadores. E pecador e santo não convivem pacificamente, porque a santidade de Deus exige a punição do pecado. Jesus Cristo é o mediador, porque Ele é o justo que morreu pelos pecadores e o seu sangue é a propiciação pelos nossos pecados. Por meio de Jesus, o mediador, nós podemos ter relacionamento de amor com o Deus Santo. E na ira de Deus não precisa ser lançada sobre nós, porque Jesus sofreu a ira do Pai quando na cruz foi esmagado pelos nossos pecados. Jesus sofreu. Ele é o único homem perfeito que morreu pelos homens imperfeitos, pelos homens pecadores, para nos aperfeiçoar. Eu devo então abrir o meu coração e convidar Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu por mim, que ressuscitou dos mortos. Devo convidá-lo para entrar na minha vida hoje e então vir a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu preciso fazer isso hoje porque amanhã pode ser muito tarde. Desafio você a fazer agora essa decisão. Se você nunca parou um instante na sua vida para dizer: Jesus, obrigado por ter morrido na cruz em meu lugar. Jesus, eu quero receber aquilo que o Senhor veio me oferecer. Nesse instante eu abro o meu coração, aceito o Senhor, aceito a sua salvação, aceito o Senhor como o Senhor da minha vida, como o meu Salvador. Entra agora na minha vida e me transforma num verdadeiro discípulo teu. Em teu nome que eu oro, Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que você possa ficar firme na decisão de seguir Jesus. Que Ele te guie a cada instante, em nome de Jesus.